Nós estamos aqui hoje, dia 9 de outubro, sexta-feira, para estudarmos as parábolas e ensinos de Jesus, mas como nós falamos para os amigos, nós estamos fazendo, nesse período, um retrospecto da vida, da cultura desse povo, o povo de Israel, para que a gente possa ter um entendimento melhor de onde esse povo veio, como era a cultura dele, os hábitos, para que no momento que começarmos a estudar as parábolas, a gente possa entender melhor os ensinos do Senhor. Mas antes eu quero fazer um convite, porque talvez alguns aqui não estivessem no nosso estudo anterior, que foi do André Luiz. Esse convite é para o domingo às 10h30, porque vai acontecer o nosso quarto seminário espírita sobre a Boa Nova, só que esse ano ele vai ser virtual. Então nós não teremos aquela reunião habitual dos anos anteriores, mas nós teremos uma palestra que vai acontecer no domingo às 10h30 da manhã. E o tema é: haverá falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas? Então, nós estamos convidando a todos para estarem conosco, domingo às 10h30 da manhã, e eu vou enviar o link da reunião para todos vocês. Então, vamos iniciar o nosso estudo, e, como de habitual, e hoje nós falaremos de um personagem muito interessante. Esse personagem é o primeiro patriarca, Abraão. Então, essa aula, na realidade, ela deveria ter sido dada na semana passada, dia 2, mas nós tivemos um problema de falta de luz e aí a aula foi cancelada. Então, essa seria a aula da semana passada, né? A aula 3, na realidade, que aconteceria no dia 2 de outubro, mas por problema de falta de energia, ela está sendo realizada hoje, dia 9 de outubro. Então, aí está, Parábolas e Ensinos de Jesus, aula 3. Esse símbolo Cefa quer dizer Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Nós falamos sobre a nova aliança, sobre a velha aliança, sobre a aliança que o Senhor fez com os homens. Ele fez várias alianças, né? Como nós vamos ver aqui. E nós estamos estudando essas alianças paulatinamente. A primeira foram 7 alianças bíblicas, né? Como nós já vimos, a primeira aliança edênica, ou aliança do Éden, a aliança adâmica, ou aliança com Adão, onde nós falamos da raça adâmica, a aliança noaica, ou com Noé, e hoje falaremos da quarta aliança, a aliança abrâmica, ou aliança com Abraão. O tema é muito interessante, extenso, talvez não dê tempo de nós abordarmos todo o tema Abraão na aula de hoje, mas prosseguiremos nas aulas futuras. Aliança abrâmica, aliança com Abraão. Neste pacto, Deus prometeu muitas coisas para Abraão. Ele, pessoalmente, prometeu que faria o nome de Abraão grande. Então, nós vamos ver aqui como essa promessa, como esse pacto aconteceu. Lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, não confundir com o livro A Gênese, publicado por Allan Kardec, tá? Então, em Gênesis, capítulo 12, versículo 2, está assim: farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Então, nesse pacto, Deus prometeu isso a Abraão. E ele prometeu que Abraão também teria inúmeros descendentes físicos. Então, vamos lá para Gênesis, capítulo 13, versículo 16. Ele diz assim: tornarei tua posteridade, quer dizer, teus descendentes,
tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Olha só que coisa, não é? Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. E também ele fala aqui, e que ele também, ele ainda diz, que Abraão seria o pai de uma multidão de nações. Então, lá em 17, Gênesis 17, versículo 4 e 5. Então, Deus diz assim para ele: este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. Então, Deus também fez promessas, outras promessas, a respeito de uma nação chamada Israel. Na verdade, os limites geográficos da aliança com Abraão são mencionados em mais de uma ocasião no livro do Gênesis. Então, ele estabelece um território muito grande para Abraão. E lá em Gênesis, capítulo 15, versículos 7 e 18, ele diz assim: e disse-lhe: eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur da Caldeia para dar-te esta terra. Naquele dia o Senhor fez alianças com Abraão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos sineus, dos cinezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos amorreus, dos cananeus, dos gergeseus e dos jebuseus. Então, um grande território que Deus... E aí vamos relembrar que o espírito que conversa com Abraão e com todos os patriarcas é o espírito chamado Iavé, que não é Deus. Na realidade, o nome Deus, na língua hebraica, significa Iavé, Javé, é o nome Deus, mas o espírito que aparece para eles se materializa, conversa, estabelece várias relações, não é Deus, porque Deus jamais se materializaria para um ser humano. É um espírito a serviço de Deus. E como esse espírito realiza maravilhas, os homens daquela época acreditavam que esses seres eram deuses. Jamais eles iam imaginar que eram homens desencarnados com tanto poder. Então, eles acreditavam que eram deuses, que era Deus falando, mas na realidade eram enviados, emissários do Senhor. Uma outra provisão na aliança abrâmica é que as famílias do mundo seriam abençoadas através da linhagem física de Abraão. Então vamos dar uma olhadinha em Gênesis 22, versículos 17 e 18. Tá assim: multiplicarei, Yahvé falando com ele, multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu. Olha, e como a areia na praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos. Automaticamente ele está dizendo que a posteridade dele vencerá todas as outras, né? Ela possuirá a porta dos teus inimigos. E todas as nações da terra desejarão ser bendita como ela, porque obedeceste a minha voz. Então, é o que consta lá do Gênesis, das promessas que Deus tinha feito nessa aliança, nesse pacto com Abraão. Esta é uma referência, e quando ele diz aqui, toda a tua descendência desejará ser bendita como ela, já é uma referência ao Messias, que pela Bíblia teria vindo da linhagem de Abraão. E aqui eu coloquei outras referências bíblicas para quem quiser, Gênesis 12, versículo 1, 3, o 6 e o 7, capítulo 13,
capítulo 14, versículo 17, capítulo 15, capítulo 17, versículo 1 a 14, 22, 15 a 18, para a gente perceber como na Gênese várias vezes vão aparecer citações desse pacto. Ur na Caldeia, atual Iraque, terra de Abraão, primeiro patriarca. Ele nasceu em Ur na Caldeia. A imagem que vocês estão vendo aqui, aí, essa foto, ela é atual. Só que este monumento tem pelo menos 5 a 6 mil anos. É um espetáculo. É um espetáculo. Isso é um zigurate. Ele foi construído há 5, quase 6 mil anos, na cidade de Ur, na Caldeia, atual Iraque, né? Então, imagine, olha que maravilha! Está de pé até hoje. E não tem só esse, não. Tem vários zigurates lá, porque era o templo dos mesopotâmicos, né? Então, eu, quando vi essa foto, eu fiquei extasiada. É um espetáculo esse movimento, né? Esse monumento. O zigurate, aqui é um outro zigurate, de forma diferente, tá bom? Gente, desculpe o barulho, mas infelizmente eu moro na beira da rua e um companheiro não muito equilibrado acaba de passar por nós tocando suavemente a sua música de preferência. Mas vamos dar um minuto para ele. Continuamos aqui com o nosso estudo. O zigurate, esse aqui é um outro zigurate, que também tem quase 6 mil anos, tá? É uma forma de templo, criado pelos sumérios, um dos povos mais poderosos da Mesopotâmia, construído na forma de uma pirâmide, com escadas. Eles serviam de depósito de cereais, porque os cereais eram muito importantes nessa região de deserto, né? Então, o alimento era uma preciosidade. Valia tanto quanto joias, quanto pedras preciosas, os cereais, os alimentos. Porque, graças aos cereais, os alimentos, em época de seca, que era muito normal acontecer, toda uma população, se não tivesse cereais bem armazenados, poderia toda ela perecer. Então, eles serviam de depósito de cereais, moradia de governantes, biblioteca, porque esse povo tinha biblioteca, inúmeras bibliotecas, que era um povo que dava muito valor à cultura, à ciência, apesar de ser um povo altamente bélico, eles davam muita importância à ciência e à cultura. Eles serviam de depósito de cereais, moradia de governantes, biblioteca, lugar onde se coletavam os impostos e também como ponto para se observar o céu e as estrelas, porque alguns zigurates eram tão altos que era um ponto para que eles dali pudessem observar as estrelas. E já falamos sobre isso, né? Que alguns dizem que quem inventou a luneta foi Galileu Galilei, mas nós já vimos que os sumérios têm estudos profundos de astronomia. Então, alguma coisa eles tinham para prescrutar o infinito, né? O céu, o universo. Ur, aí é um desenho, né, de como teria sido a cidade. Em sumério significa Urim. Foi uma importante cidade-estado da antiga Suméria, uma das mais importantes, tão importante como Nínive, outra cidade também muito famosa, localizada nas proximidades da atual cidade de Tel-Mucayyar, na província de Dikar, do Iraque. Então, olha lá o zigurate, ao fundo e a cidade à frente do zigurate. Então, ele era o ponto central da cidade, né? Da localidade. Era o centro, vamos dizer assim, o centro nervoso, o palácio do governador, o palácio do rei, era o centro cultural, o centro político, o centro econômico da cidade. E a cidade era construída à volta
do zigurate. Aqui nós temos uma foto atual. Olha, interessante aqui, ó. Eu vou voltar no desenho. Olha o zigurate e a cidade à volta dele. Hoje, a foto atual, o mesmo zigurate, ele está lá. Ele tem quase 6.000 anos. Está lá o zigurate. E a cidade, aquela cidade no desenho anterior, está aqui. Toda ela, né, as suas ruínas. E a gente vê ao fundo, olha que interessante, 2 carros, estão vendo? Lá no fundo, na foto, tem 2 carros. Troço interessante, uma cidade, um zigurate de quase 6.000 anos, é a antiguidade e a modernidade, não é? Caminhando juntas. O zigurate e 2 automóveis e algumas torres, e a cidade à frente, que era construída em torno desse centro político. Aqui nós temos um mapa mostrando onde se localizava a cidade de Ur, porque ela foi descoberta, né? Porque até então não sabia se ela era verdadeira ou não, mas os arqueólogos encontraram as ruínas de Ur, e nós vamos ver Ur, próxima aqui no Golfo Pérsico, próxima ao Iraque é o Irã, Bagdá, os rios famosíssimos, Rio Tigre, Rio Eufrates, do outro lado, Mar Morto, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho e o Rio Nilo, já entrando aqui no Egito, né? Então é bom a gente ver o mapa para nós podermos nos localizar e saber, quando falamos de Bagdá, Irã, ter uma ideia onde eles se localizam. Então a geografia é muito importante para consolidar o aprendizado. Aqui nós temos o outro mapa, né? Um mapa mais atualizado. Aqui nós vamos ver Ur. Ur tem, são números, sim. Ur, número 2, Babilônia, Babel, Acade, Assíria e outras cidades, né? Um mapa, o Mar Cáspio, o Golfo Pérsico, o Mar Grande ou Superior, que é o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, Mar Cáspio, repare quantos mares, né? Oreus, Assíria, Nínive, uma grande cidade histórica, Nínive, e também muito famosa nos filmes, assim, aqueles filmes que falam de suspense. A cidade de Nínive sempre aparece nesses... O grande deserto arábico, que vai influenciar muito todas essas civilizações, Damasco, cidade famosíssima, né? A Fenícia, Canaã, a famosa Canaã, a sonhada Canaã dos israelitas, né? A Síria e por aí vai. O Mar Vermelho lá embaixo, esse mapa mais atualizado, é o mundo do Velho Testamento, esse mapa, tá? Ele mostra o mundo do Velho Testamento. A cidade de Rhodes, onde ficava o famoso Colosso de Rhodes, uma das 7 maravilhas do mundo. Abraão, a esperança do pai da fé. Esse era o codinome que ele recebeu, o pai da fé. Patriarca dos israelitas e dos árabes. Abraão é venerado pelo judaísmo, pelo cristianismo e pelo islamismo. Pelo judaísmo, porque depois, mais tarde, nós vamos ver, ele teve 2 filhos, Isaque e Ismael. Isaque vai dar a linhagem do judaísmo. Ismael vai dar a linhagem do islamismo. E o cristianismo, porque os cristãos eram descendentes da linha de Abraão. Então, ele é o pai dessas 3 culturas. Os cristãos vão surgir depois com Jesus, mas era o povo judeu. Era o povo judeu, da linhagem de Isaac. Então, essas 3 culturas vão venerar Abraão. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Tudo isso vai ser estudado depois, com mais detalhes. Da velha Ur na Caldeia, o espírito Yahvé, que já falamos, que não é Deus, é o espírito enviado pelo Senhor, o convocou. Eu coloquei aí 2.000 anos, mas é 2.000 anos antes de Jesus. Na realidade, são 4.000 anos, contando com o tempo moderno, tá? Aqui o convocou 2.000 anos antes de Cristo.
Somando com os 2.000 anos depois de Cristo, nós podemos dizer que ele o convocou há 4.000 anos. Convocou Abraão a deixar sua terra, Ur, na Caldeia, e ir habitar uma região distante, onde originaria uma gloriosa nação. Seria a sonhada Canaã. Então, há 4.000 anos atrás, contando dos tempos atuais, ele foi convocado pelo Senhor a deixar a terra que ele nasceu para ir habitar uma região distante, para ali dar origem a uma gloriosa nação. A narrativa bíblica sobre Abraão se inicia com seu bisavô Noé. Então, Noé gerou Sem, que gerou Naor, Ará, que vai gerar Ló, um sobrinho que Abraão muito ama, e Terá. Então, são 3 filhos. E Terá é que será o pai de Abraão. Então, Sem, aquele Sem dos semitas, lembra que eu falei que o povo descendente de Noé, descendente do filho de Noé, chamado Sem, chamado povo semita? Sem teve 3 filhos, Naor, Terá e Ará. Ará terá Ló, será mãe de Ló, ou melhor, vai gerar Ló, e Ló vai ser muito importante nessa história, e Terá será o pai de Abraão. Então, essa é a descendência de Noé, e depois nós vamos falar também do porquê dessa genealogia, né? Porque não tem aquela história de que Noé viveu 800 anos, Sem viveu 700, Abraão viveu 900. Depois a gente vai entender por que essa idade, vamos dizer assim, absurda, né? Porque a gente diz, não é possível, Noé viveu 900 anos, Sem viveu 600, Abraão viveu 900. Por que isso? Isso tem uma razão de ser, e nós vamos depois ver o porquê dessas idades assim tão fantásticas, né? Que a Bíblia registra. Abrão, reparem que eu mudei a forma de falar. Abrão, não é Abraão, é Abrão. Abrão era filho de Terá, e seu nome, Abraham, como era falado à época, era um nome comum entre os amoritas, porque ele era um amorita, ele nasceu em Ur da Caldeia, numa terra pagã. Então, Abraão que vai dar origem à raça de Israel, aos israelitas. Até então ele não era israelita, entendeu? Ele era um caldeu. Então, aqui ainda não tem a nação israelita, ainda não tem o povo israelita. Aqui tem um homem que vivia na Caldeia, na cidade de Ur, que adorava um Deus único. E o nome dele, Abrão, como ficou conhecido na Bíblia inicialmente, na realidade se falava Abraham. E ele era um amorita. Sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia. O nosso amigo que gosta de música acaba de retornar. Então vamos dar 1 minuto para a sua passagem, com muita paciência e muito amor do coração. Continuando aqui. Após a morte de Arã, que era irmão de Abraão, que Abraão teve 2 irmãos. Após a morte de Arã, irmão de Abraão, Taré, pai de Abraão, ficou muito desolado. E ele reuniu a família e saiu de Ur, em direção a Canaã, porque ele tinha essa ideia na cabeça que ele queria ir para essa terra de Canaã. Após alguns anos, como migrante, estabeleceu-se em um pedaço de terra. Repare uma coisa. Aqui ainda não havia acontecido o pacto. O pacto vai acontecer com Abraão mais tarde, mas o pai dele já tinha na sua mente que eles precisavam ir para uma terra desconhecida chamada Canaã. Então vamos perceber como essa ideia já habitava a mente daquele povo.
mesmo antes do pacto. Ele já tinha essa ideia. Com a morte do filho, ele diz: vamos para Canaã. Era uma terra que ele nem sabia se existia, mas, porque era muito distante, ele nunca tinha ido lá, haviam comentários de uma terra onde jorrava leite e mel. Então ele, acompanhando esse sonho, essa ideia do seu inconsciente, ele resolveu partir para Canaã. Mas a viagem era muito longa. E ele ficou como migrante, foram caminhando. Era um homem rico, com uma o grupo dele era imenso, muitos camelos, muitos servos, muitas servas, que eram os escravos, várias esposas, vários. Era, sabe, um grupo desse era formado por mais de 500 pessoas. De toda, vamos dizer assim, entre aspas, o nome não é esse, mas vamos dizer, de toda a corte do pai de Abraão, esse grupo era um grupo muito grande. E esse deslocamento não se fazia de forma fácil. Então, ele foi migrando, né? Caminhando pelo deserto, nos camelos, não era uma viagem rápida, até que ele parou numa terra. E ele deu a essa terra o nome do filho dele que havia morrido. Ele chamou o pedaço de terra de Harã, que fica no norte da Mesopotâmia, atual Turquia, tá? Atual Turquia. Por lá viviam algumas tribos, como os cananeus, amorreus e heteus. Tanto Ur quanto Harã eram cidades pagãs, tá? Então, ali viviam muitas tribos. Lembra lá na Bíblia que o Senhor disse a ele que você vai bater na porta de alguns povos, e citou vários povos, dizendo que ele ia dominar toda essa região. Era isso aqui. Começa por aí. Ele para lá em Harã, no norte da Mesopotâmia, atual Turquia. Então, por lá viviam esses grupos. Está lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 31. Aqui nós vamos ver Abraão. E olha, reparando ele saindo nesse desenho de Ur dos caldeus, chegando a Harã. Então, nesse mapa, nós vemos aqui a cidade de Harã. Depois ele vai se desviar, seguindo em direção a Siquém, Betel. Então, é o homem com sua família, mas aqui o pai dele ainda está liderando, tá? Mas ele faz parte desse grupo. Ele era o filho mais velho, então, tradicionalmente, ele seria aquele que iria herdar, porque o filho mais velho que herdava tudo do pai, né? O comando do grupo, os bens. Então, nós temos aí o início da caminhada de Abraão, mas ainda aqui sob a orientação do pai dele. Então, nós vamos ver de Ur até Harã, na Turquia, Abraão e sua família percorreu 1.000 quilômetros. Olha o mapa aqui, ó, de Ur até Harã. Depois terá a segunda parte, né? Aqui no sul da Turquia. Então, olha, aqui nós temos o rio Tigre, rio Eufrates. Era uma caminhada muito longa. O sonho era chegar onde? Canaã. Canaã. Esse era o grande sonho desse povo. Um dia chegar a Canaã, a terra onde jorrava leite e mel, né? Então, nós temos aí a peregrinação de Ur até Canaã. Mas primeiro ele dá uma parada em Harã. Depois da morte de seu pai, então eles ficam em Harã, e aí o pai de Abraão morre. Ele toma a liderança da família. E quando ele toma a liderança da família, ele já está por volta de 75 anos de idade. Nesse momento, Abraão recebeu um chamado do Espírito Yahvé. Aí é que ele recebe o chamado para partir rumo aos recantos de Canaã, para completar a viagem que o pai dele iniciou.
E é muito interessante isso. O chamado de Abraão, está lá em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. É assim que Yahvé fala com Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, porque a família era muito grande. Um grupo não foi com ele, ficou lá em Ur. Depois, ele saiu com um grupo até Harã. Em Harã, um grupo, porque ele ficou muitos anos em Harã, um grupo não quis ir para Canaã, ficou lá em Harã. E ele foi com o restante da família. Então, a família dele, uma parte ficou em Ur da Caldeia, que não quis viajar para Canaã. Outro grupo até foi, mas parando em Harã, constituíram família, adquiriram bens, terras. Então, não quiseram largar. Ficaram lá. E Abraão seguiu viagem. Então, o chamado de Abraão acontece na cidade de Harã. E ele diz, sai da tua terra, porque ele tinha constituído propriedades em Harã, aquela terra que o pai dele deu o nome do irmão. Ele tinha constituído propriedades, mas a ordem vem, sai da tua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, porque o pai morava com ele, apesar de ter morrido, a casa era do pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Lemos isso na Gênesis, no início do estudo. Abençoarei os que abençoarem você, olha só, abençoarei os que abençoarem você, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quer dizer, em você, todas as famílias da terra que adorarem o Deus único, tem uma vírgula, era assim que eles pensavam, que adorarem o Deus único, serão abençoadas. Aquelas que forem pagãs, politeístas, serão considerados inimigos. E assim foram até que Jesus aqui esteve. Sai da tua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai. Vamos tentar relacionar isso com os dias atuais. Aqui mostra como é feito o sentido da escrita, da leitura do texto em hebraico. O sentido da leitura é da direita para a esquerda. O nosso é da esquerda para a direita, não é? Mas o deles é da esquerda, da direita para a esquerda. E assim é a escrita deles, né? E aqui está leque, leca, quer dizer, sai para ti mesmo. Isso é Gênesis 12, 1 em hebraico. Então, é para a gente perceber que a forma de ler é o contrário, tá? O sentido da leitura é da direita para a esquerda, enquanto o nosso é da esquerda para a direita. Então, eu vou começar a ler aqui, ó. Da esquerda para a direita. Sai da tua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai. Eles começariam ao contrário, né? Ninguém pode entender. Vamos agora trazer esse ensino para os nossos dias atuais. Ninguém pode entender o chamado de Abraão como uma ordem atual. A pessoa era de uma outra religião e resolveu se converter ao judaísmo. Então, esse indivíduo, né, ele não pode entender o chamado de Abraão como uma ordem atual. E eu falo também do cristianismo, porque o cristianismo também está ligado a Abraão. Então, alguém que se converta ou ao judaísmo, ao islamismo, ao cristianismo, e ao ler essa mensagem de Abraão, ele não pode imaginar que hoje seria para ele fazer o mesmo que Abraão fez. Então tá aqui. Ninguém pode entender o chamado de Abraão como uma ordem atual para sair do lugar em que se mora, nem para deixar a sua família. Então, qual seria a ideia desse texto para nós, homens modernos, nos dias atuais? Como é que nós podemos interpretar esse sai da tua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai? Vamos ver isso? Da tua terra. Aqui em azul está o texto, a expressão da tua terra em hebraico. A terra, na época de Abraão e ainda hoje, é o símbolo do poder econômico e político. Não é? Realmente é. É símbolo de poder econômico e político. Lembra do coronelismo?
muito tradicional no nosso país. Quem eram os coronéis? Donos de grandes extensões de terra. Esse homem, que chamava-se coronel, ou barão, se voltarmos um pouquinho mais ao tempo, né? Os grandes barões, eram homens que tinham grandes extensões de terra e, consequentemente, tinham grande poder econômico e político. Todo mundo sabe disso. Deus, na realidade, está dizendo a Abraão que para servi-lo, vamos tomar, nós somos Abraão, tá bom, gente? Nós somos Abraão. Então, Deus está dizendo para nós, Abraão, que para servi-lo, nós temos que superar as forças econômicas e as influências políticas. Temos que superá-las. Não podemos ficar nessa briga, nos deixando influenciar pelas forças econômicas e as forças políticas. Aí está Abraão com a sua esposa Sara, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra eu te mostrarei. Então, nós temos que superar as forças econômicas e as influências políticas para podermos servir ao Senhor. Da tua parentela, olha lá em hebraico como se escreve, a palavra que aqui foi usada em hebraico, da tua parentela, significa e das circunstâncias do teu nascimento. Para seguir o chamado divino, muitas vezes é preciso superar as circunstâncias em que nascemos. Não importa se nascemos ricos ou pobres, na cidade ou no campo. Esse ditado, pau que nasce torto, morre torto, não se aplica àqueles que recebem a santa convocação. Então, não podemos alegar que devido às minhas circunstâncias, ou extrema pobreza, ou extrema riqueza, ou que eu não tenho jeito, ou que eu não vou compreender isso, eu não posso alegar nada relativo a isso para não seguir Jesus. Frequentemente a gente ouve, mas eu nasci e fui criado na igreja tal, na religião tal, que ensinava tal doutrina. Como é que eu vou deixar essa minha religião para seguir o Senhor, para mudar as minhas crenças? Ficar preso a estas circunstâncias pode impedir o desenvolvimento e a revelação espiritual na vida de um discípulo do caminho. Jesus mostrou isso muito. Lembra que ele disse assim: deixa que os mortos enterrem seus mortos? Lembra quando o jovem rico foi falar com ele? E ele disse: deixa tudo e me segue. E o jovem rico disse: mas senhor, eu cumpro todos os mandamentos. Todos. Meu pai me educou muito bem, eu cumpro todos os mandamentos. E aí Jesus falou para ele: deixe tudo e me segue. Ele baixou a cabeça porque não podia abrir mão das terras que ele tinha e das suas condições de nascimento. Era um jovem rico. Como é que ele ia seguir um carpinteiro pobre que não tinha onde depositar a cabeça? Lembra do senador Públio Lentulus, que Jesus disse a ele: deixa, por que você não me segue? Ele era um senador romano, tinha um posto político importantíssimo. Então, essa é a nossa parentela, as circunstâncias em que vivemos, em que nascemos. Nós, enquanto ficamos presos a tudo isso, que é muito supérfluo em relação à verdadeira vida, que é a vida do Espírito, nós não conseguiremos seguir ao Senhor, seguir ao Cristo. E da casa de teu pai, talvez seja a parte mais difícil de se deixar, a casa de teu pai. E ela é de dimensão psicológica, não é de dimensão física, a casa do teu pai. É tudo aquilo que aprendemos no meio da nossa família. Todos os conceitos e preconceitos que possamos herdar dos ensinamentos de nossos pais. Porque muitas vezes
Nós somos educados com conceitos e preconceitos equivocados. Preconceito de raça. Muitas vezes aprendemos que tem que ter um diploma. Ah, mas eu queria ser professor. Que professor, meu filho? Professor não dá dinheiro. Você tem que ser advogado. De preferência de miliciano, para ficar bem rico. Não é? Você tem que ter uma profissão que dê dinheiro. Aí os pais, às vezes, passam para os filhos preconceitos de raça, preconceitos de religião. Ih, não, ó, esse pessoal aqui que fica tocando tambor é tudo macumbeiro. Não se junta com essa gente, não. Não é verdade? São os preconceitos que nós, muitas vezes, recebemos dos nossos pais. Olha, homem não beija homem. Que história é essa de pai beijando filho? Homem não beija homem? Que história? Eu pergunto, muitos de nós que temos 60, 70 anos, se nós lembrarmos, logicamente não são todos, mas um grande número de pais não tinham o costume de beijar, abraçar seus filhos como os pais atuais. Os pais de 40, 50 anos para baixo têm esse costume de abraçar, beijar, às vezes andar com o filho de mão dada na rua, sem problema nenhum. Mas um pai de 80 anos, muitas vezes, ele não tinha esse costume. Então ele passava, homem não chora. Que história é essa? Homem não chora. Brigou na rua, se chegar em casa chorando, vai apanhar também. São conceitos e preconceitos que muitos de nós herdamos dos nossos pais. Então, quando ele diz, sai da casa de teu pai, é isso. Abre mão de tudo isso. O texto não está dizendo que devemos ser desobedientes, desrespeitosos aos nossos pais, mas que devemos, sim, submeter tudo que deles aprendemos ao exame do Evangelho. Então, vamos analisar quando, de repente, vier um pensamento na nossa cabeça. Não, meu pai e minha mãe me ensinaram isso. Será que isso que meu pai e minha mãe me ensinaram é bom? Está de acordo com o Evangelho de Jesus? Não é para nós crucificarmos nossos pais. Era uma outra época, era uma outra forma de viver, era um outro tipo de educação. Mas hoje, o mundo mudou. O Evangelho está aí, né, para todos. E nós, hoje, temos melhores condições de interpretar e compreender esse Evangelho. Então, não concebe que nós continuemos a repetir certas ideias que aprendemos em casa e passarmos isso para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, eu eduquei meus filhos de uma forma. Os meus filhos vão aproveitar muito do que eu ensinei a eles, mas outras ideias eles vão renovar. Porque o mundo caminha e o progresso ninguém pode deter. Então, nós temos sim que, de repente, parar. Não, isso que meu pai falava não era adequado. Eu não vou deixar de amá-lo nem de respeitá-lo por isso. Mas eu não posso continuar a repetir esses conceitos e esses preconceitos para os meus netos e nossos filhos. E o Evangelho me auxilia nesse trabalho, nessa assimilação de novas ideias. Todos os possíveis traumas da convivência em família também têm que ser superados e deixados para trás, para podermos estar focados nas novas experiências que o Criador nos trará. Sai da casa do teu pai. Nós não podemos chegar aos 80 anos lembrando que a nossa mãe, quando nós tínhamos 12 anos, mandou a gente vestir o vestido rosa, quando eu queria vestir o vestido amarelo. Ah, meu Deus, né? Eu falo isso porque eu tenho na família essas histórias.
de histórias que passaram há 60 anos atrás. A mamãe me deixou muito magoada porque no dia do aniversário tal, eu queria botar aquele vestidinho e ela fez outro modelito. E eu não gostei do modelito. Até hoje, quando eu lembro daquele vestido, sobe e desce uma fogueira dentro de mim. Gente, pelo amor de Deus, é o que ele está falando aqui. Há muitas pessoas que culpam seus pais pela atual situação que se encontra. Se meu pai tivesse me tratado de tal maneira, se meus pais tivessem me ensinado isso ou aquilo, se eu tivesse tido mais atenção dos meus pais, eu seria diferente. Ora, o pai morreu há 50 anos atrás. O indivíduo está com 80. E ele ainda está repetindo essa velha frase. Se meu pai... Ele já é avô, mas está dizendo, se meu pai tivesse me ensinado isso, se eu tivesse tido mais atenção dos meus pais, Contudo, o Senhor nos manda deixar a casa dos nossos pais, deixar tais circunstâncias, traumas e problemas de forma a superá-los. Buscar superar tudo isso. Isso que é deixar a casa dos nossos pais. Deixar isso no pó da estrada, isso pertence ao homem velho. Deixar surgir um homem novo. Procurar. Se o problema é muito grave, vai procurar um psicólogo. Vai fazer um tratamento terapêutico. Vai fazer um trabalho assistencial. Vai fazer alguma coisa para renovar essa mente. Superar essas circunstâncias, esses traumas, esses problemas. Superar tudo isso. Isso é que é deixar a casa dos nossos pais. É vencer, é seguir em frente, é ser dono do seu próprio destino e não ficar preso a essas algemas do passado. Já morreu a família inteira e a gente ainda está algemado. Ah, se meu pai, ah, se minha mãe. É isso que ele está falando. O Senhor nos manda, vença os seus obstáculos, supere tudo isso para você crescer, para você poder realmente chegar a Canaã. Porque senão você vai ficar onde está. E Canaã vai ficar cada vez, a terra que jorra leite e mel, vai ficar cada vez mais distante. Disse o Senhor a Abraão, olha agora para os céus e conta as estrelas, né? Se as pode contar, assim será a tua descendência, né? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É como estamos falando de um ser humano. Deus só poderia estar falando que iria refazer Abraão. Olha só, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então ele está querendo, ele está falando de quê? De transformação. Ele não pode continuar sendo o mesmo homem. Tem que passar por uma transformação. Então Deus está falando que iria refazer Abraão, queria transformá-lo ao ponto dele se tornar uma nova criação. Lembra da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo? Sobre o homem, o novo homem? Tem uma passagem lá no Evangelho Espiritismo que fala sobre isso, né? Então, é transformá-lo ao ponto de ele se tornar uma nova criação, ao ponto dele experimentar o novo nascimento e se tornar de Abrão, seu primeiro nome, em Abraão, o pai de muitas nações. Durante toda a história do povo hebreu, nós vamos encontrar várias vezes o homem que muda de vida, mudando de nome. Lembra de Pedro? Ele era Cefas, virou Pedro. Lembra de Saulo? Era Saulo. Quando encontra Jesus, vira Paulo. E assim vai acontecendo. Abrão se torna Abraão. E nós, quando nos permitirmos ser transformados,
nós renasceremos. Então, nós nos tornaremos uma nova criação. Iremos experimentar o novo nascimento e se tornar de Abrão, nós seremos Abraão, o pai de muitas nações. Tem que estar falando dessa transformação. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Ele está falando para todos nós. Atende ao meu chamado. Sai da tua terra, deixa a tua família, deixa a casa do teu pai, e eu te transformarei numa grande nação. Te engrandecerei o seu nome. Promoverei uma grande transformação em você, e você será uma bênção. Percebeu? Ele está falando para nós. De forma semelhante, aqueles que têm as mesmas obras e a mesma fé de Abraão, gentios e os cristãos, já da época de Jesus, passam pelo novo nascimento. São transformados em nova criação, filhos de Abraão, pela fé. E assim está lá em Carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 11, que vai dar no futuro, nós vamos ter um estudo especial sobre isso. Paulo diz assim, na Carta aos Romanos, e assim se tornou o pai de todos os incircuncisos que creem. Percebeu esse nome? Incircuncisos que creem, a fim de que também a este seja imputada a justiça. É a grande questão de Paulo, quando ele vai praticamente se digladiar contra os outros discípulos, dizendo que os gentios não precisavam fazer a circuncisão, porque eles eram filhos de Abraão pela fé. Porque isso foi uma promessa de Abraão a quem seguisse a fé. E não era preciso marcar corpo. A marca tinha que ser na alma. E isso vai dar um grande estudo que nós vamos fazer futuramente. A vida de Abraão são marcadas pelas promessas de Deus. No início, seu nome era Abrão, que significa pai exaltado, ou grande pai. Lá em Gênesis 17, 5, o nome do então Abrão é mudado para Abraão, dando maior ênfase à ideia de exaltação, significando pai de muitos. Não foi apenas o nome de Abraão que foi mudado, mas o nome da sua esposa também, porque ela vai ser a mãe de muitos. Ela vai ser chamada assim. De Sarai, ela passou a ser chamada Sara, porque também seria mãe de uma grande nação. E também vamos ter um estudo sobre ela. Canaã era o antigo nome da região, correspondente à área do atual Estado de Israel. Ele, Abraão, seguiu para essa região com a sua família, que era imensa. Era realmente uma caravana muito grande, porque ele era um homem de muitas posses, ele era muito rico. E seu sobrinho Ló, que era o sobrinho muito amado, né? Lá, Abraão formaria sua prole, que daria origem a uma grande nação. Até então, Abraão é casado, mas não tem filhos. Tem muitos servos, muitos escravos, mas não tem filho. Tá? Ele é casado com Sara, por isso que ele ama muito Ló, porque era o sobrinho dele, que ficou aos cuidados dele desde pequenininho. Ele se afeiçoou ao sobrinho como um filho. Após chegar à Palestina, quando ele faz aquele trajeto, sai de Harã e chega à Palestina, ele ficou nas proximidades de Betel, Hebrom e Berseba. Mas havia uma fome muito grande, castigando a terra da Palestina. E aí, o que ele faz? Ele desce e vai até o Egito, onde ele fica por alguns anos. Então, aqui nós temos a viagem de Abraão, quando ele saiu de Ur, dos caldeus, foi até Harã. Essa viagem levou bastante tempo até Harã. Lá em Harã ele ficou vários anos. Depois, aqui em Harã, ele recebe o chamado para sair da terra dele. E ele vai até Canaã, que é a antiga Palestina. Mas aqui tem uma grande seca e ele faz o seguinte, ele vai para o Egito, porque lá tinham terras mais férteis. E ele fica um tempo no Egito. Depois, ele sai do Egito e volta pelo deserto para a Palestina, tá? Então, é essa a viagem dele. De Ur para Harã, de Harã para a Palestina, da Palestina para o Egito,
Depois do Egito, ele volta pelo deserto para a Palestina. Esse mapa é bastante interessante. Tem todas aí as cidades, Iraque, Jerusalém, Siquém, Betel, Jordânia, Turquia, né? Rio Tigre, o Irã, Mar Cáspio, é uma foto de satélite, né? Saindo do Egito, no Egito acontece uma coisa muito interessante. Quando ele chega no Egito, ele vai com Sara, ele já está idoso, e Sara é uma mulher bem jovem, a esposa dele era bem jovem, devia ser uma diferença de quase 50 anos, de 40 a 50 anos, né? Ela era bem jovem, e aí os príncipes, e ele como era um rico, quando ele chega no Egito, com aquela caravana muito grande, ele chama atenção, um homem rico e poderoso chegou no Egito, então os príncipes vêm ao encontro dele, da caravana dele, porque era um homem poderoso chegando, e eles se encantam pela esposa dele, que era bem mais jovem do que ele, e ele, olha só, o que ele faz? Ele diz para os príncipes, com medo de ser atacado e morto, que ela era irmã dele e não esposa. Aí os príncipes vão avisar o faraó. E aí o faraó o que faz? Manda buscar Sara, que ele quer a Sara fique na corte dele. Fique lá na corte dele, como uma das esposas dele. E ela fica um tempo lá. Só que Yahvé chama a atenção, Yahvé se revela para o faraó e diz que ele não pode ficar com Sara, que ela é esposa de Abraão. E diz a história, né, que coisas ruins aconteceram lá, parecida com o que aconteceu com Moisés. Sabe aquela história das 7 pragas? Então a gente vai perceber de onde vem as 7 pragas de Abraão. A história de pragas já tinha acontecido com Abraão. Ou melhor, a gente sabe o que aconteceu, as 7 pragas lá de Moisés? Essa história já tinha acontecido com Abraão, quase 500 anos antes. Então a gente percebe que aquela história das pragas de Moisés é, vamos dizer assim, uma cópia da história, porque Yahvé conversa com o faraó e diz que ele tem que libertar Sara. O faraó não quer. Então algumas pragas vão cair sobre a família do faraó. E o faraó fica tão apavorado com as pragas que ele liberta Sara. E aí Yahvé fala com Abraão, pegue a sua esposa e saia do Egito. E Abraão vai embora do Egito. Lembra os judeus, o povo de Israel indo embora, sendo expulso do Egito e guiado por Moisés? Abraão foi embora do Egito também. A gente vai percebendo a semelhança das histórias. Só que essa aqui aconteceu 500 ou 600 anos antes, tá? Bem antes. Então, saindo do Egito, praticamente fugido, né? Porque o faraó queria acabar com ele, né? Até porque as pragas matou muita gente, dizem que matou até os filhos do faraó, que tinha também, esse faraó também tinha um primogênito. São essas histórias, né? Abraão subiu para o lado sul e retornou para Betel. Tanto Abraão quanto Ló, que era sobrinho dele, eram ricos. Todos eles eram ricos. Por isso houve até mesmo uma briguinha entre os empregados servos de Abraão e Ló, porque a terra para onde eles foram era pequena demais para aqueles 2 homens ricos, cheios de muitas propriedades, muitos servos, né? Então houve uma contendazinha, né? Ló e Abraão, então, se separaram. Não ficaram brigados, não, mas se separaram, é aquela coisa. Você fica com as tuas riquezas e eu fico com as minhas, cada um no seu quadrado. Ló foi residir nas planícies verdes do Jordão, onde as cidades de Sodoma e Gomorra estavam situadas. Abraão viajou para uma planície nas montanhas, chamado Manre, é a atual Hebrom, ao sul. Então aqui nós temos a área onde se fixou Abraão. Abraão ficou aqui, tá? Em Hebrom, é aqui, ó, Hebrom, perto do reino de Judá, tá vendo? Ele ficou em Betel e depois ele desceu e foi para Hebrom. Ficou aqui. E o Ló ficou do outro lado. O Ló ficou aqui,
e perto de Sodoma e Gomorra. A gente vê que não é muito longe, não, porque no mapa de Ló, olha Hebron aqui, ó. É só atravessar o Mar Morto, né? E você estaria em Hebron. Então, eles, de certa forma, ficaram em terras, cada um na sua, mas eram próximos um do outro, né? Então, Abraão se fixou em Hebron e Ló vai se fixar aqui, perto de Sodoma e Gomorra, umas duas cidades que vão ter um probleminha no futuro, né? Então, aqui são os dois mapas, de onde se fixou um e onde se fixou o outro. Mas continuavam se dando bem, se visitando e tudo mais. Abraão paga o dízimo a Melquisedeque. Ló, sua família e seus bens, houve um problema. A região onde Ló vivia foi invadida. E aí a família de Ló, suas riquezas, suas terras, foram tomadas após uma guerra na região em que ele morava. Uma pessoa que escapou, Ló não morreu não, mas ficou preso com a sua família. Mas alguém escapou e correu para chamar Abraão, pedir ajuda a Abraão e contar para ele o que havia acontecido e pedir ajuda. Então Abraão, juntamente com 308 criados, não é coisa pouca, foi até lá, atacou o invasor, recuperou Ló e sua família das mãos dos mesopotâmios, que foi o pessoal lá da Caldeia, que era um pessoal, um povo muito imperialista, que foi até lá e tomou tudo, e Abraão foi lá, travou uma guerra e libertou Ló. Após esse episódio, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, que era o rei daquela área, rei de Salém. Esse o rei também era sacerdote de Elion, Deus Altíssimo. Ele também era semita, né? Possuidor dos céus e da terra. E ele se apresentou, esse rei, como um grande senhor do local. E Abraão, respeitosamente, pagou a Melquisedeque o dízimo que ele tinha que pagar, né? Porque ele estava naquela terra. Então ele tinha que respeitar a autoridade daquela época. Então ele foi lá, pagou o dízimo de tudo. Abraão e Abimeleque. Da mesma forma como aconteceu no Egito, novamente, ao peregrinar em Gerá, Abraão escondeu do povo que Sara era sua esposa. Novamente, ele mudou, a mulher era muito bonita, ele ficava preocupado de ser atacado e morto por causa dela, então ele esconde daquele pessoal que ela era sua esposa. Então Abimeleque, rei de Gerá, coitado, não sabia, veio e tomou Sara, levou Sara e botou ela no harém dele. Porém, Yahvé, olha o Yahvé entrando nessas coisinhas, nessas questões pequenas dos homens, né? Porém, Deus, Yahvé, olha Deus entre aspas, Yahvé, o espírito Yahvé, impediu que Abimeleque tocasse em Sara. E em sonhos, Yahvé advertiu o rei que Sara tinha marido. Então ele aparece em sonho para Abimeleque e diz aqui, ó, não toque nesta mulher, ela tem marido. E novamente, parece que Abimeleque demorou para atender. E aí o que aconteceu? Houve umas pragas também na casa de Abimeleque. Parece que as mulheres, as várias, centenas, milhares de mulheres de Abimeleque, todas elas ficaram inférteis. Ficaram inférteis. E novas pragas, rio virando sangue, aquela coisa nada toda, né? E Yahvé adorava mandar uma praga. E aí, o rei não teve o que fazer, né? Agora, vamos lembrar de uma coisa. Vale lembrar que tanto no Egito, quando em Gerá, lá com o faraó, ou aqui com Abimeleque, o Abraão, ele não mentiu totalmente em relação a Sara, dizendo que ela era irmã dele. Não foi uma mentira total. Ele falou uma meia-verdade. Isso por quê? Porque Sara era irmã dele por parte de pai. Naquela época, o incesto era comum. A Sara era irmã dele por parte de pai. O pai dele, lembra que eu falei que era um homem rico? Com muitas esposas, muitas mulheres. O próprio Abraão vai ter outras mulheres depois, né? Mas o pai dele tinha muitas mulheres. E ele tinha outros irmãos. Uma das irmãs dele era Sara.
era irmã por parte de pai. Ele casou com a irmã por parte de pai. Então, quando ele dizia, na hora do sufoco, ela é minha irmã, ele não estava mentindo. Só que ele esquecia de dizer que ela era minha irmã e também minha esposa. Então, ele omitia a esposa e dizia que ela era irmã. Então, era uma meia-verdade. E naquela época, Yahvé, né, ninguém esquentava muito, que isso era muito normal, casamento entre irmãos. Gente, isso foi normal até a Idade Média, não é verdade? Até a Idade Média. Se nós formos à corte inglesa, isso até 1700, 1800, isso era muito comum. Casamento entre irmãos, não é coisa para a gente se escandalizar. Não é Abraão que vai pagar essa culpa. Isso é muito comum até, vamos dizer, talvez 200 anos atrás, isso era muito comum. O rei, depois de tantas pragas que caíram lá na terra dele, devolveu Sara para Abraão. E aí Abraão, sabedor que a desgraça tinha acontecido lá na casa do rei, que era uma esposa ter ficado infértil, ele foi, o Abraão, orou para a casa do rei e as esposas voltaram à fertilidade. Tiveram a fertilidade, tudo bem. Já encerrando o nosso estudo, nós vamos falar de Abraão e Ismael. Ismael vai ser o segundo filho de Abraão, tá? Deus anunciou que Abraão teria uma grande descendência. Ele avisou lá no início: Abraão, você vai ter uma grande descendência. Só que Sara, até a idade de seus 40, 50 anos, não tinha tido nenhum filho. Ela, até então, ainda não tinha tido nenhum filho de Abraão. E aí, ela ficou como? Ela ficou assim, tipo, eu acho que essa história de Deus está meio estranha. Eu acho que Deus não vai cumprir a sua promessa. E aí, o que ela fez? Buscou uma serva, uma escrava chamada Agar, e mandou que essa escrava dormisse na tenda de Abraão para engravidar e dar um filho a Abraão. Quer dizer, ela não teve muita paciência. Ela ficou assim, Deus prometeu, mas está demorando tanto. Então ela resolveu acelerar o processo, mudar a história. Isso deu um problema. Então ela vai e oferece para Abraão a sua serva. Então, de Abraão, Agar concebeu a Ismael. Abraão devia ter lembrado ela, vamos ter paciência, mas não. Ele aceitou a serva e ela engravidou e teve um filho, Ismael. Esse costume de uma serva conceber um filho do seu senhor era prática também muito comum na época, tá? Era prática muito comum. Voltando aqui, só para a gente encerrar aqui, eu quero falar uma coisa. Só para a gente lembrar aqui uma coisa. De Isaac, que é o filho, eu não sei como tirar isso aqui. De Isaac, tem um monte de X, é o que não falta. De Isaac, não dá, está na frente. Tá na frente, não dá. Tá. É que eu estava com dificuldade aqui, porque entre eu, o aparelho e a cadeira, tem uma pessoa aqui, um problema, sou eu. Tecnologia ainda é deficiente. Isso aqui vai dar um problema tão grande, sabe por quê? Porque Isaac, filho de Sara, dele vai vir a descendência de Israel. E de Ismael vai vir a descendência dos muçulmanos. E nós vamos ver o grande problema que vai ter. A briga entre israelitas e muçulmanos vem daí. Ismael é filho da escrava, é filho inferior. E Isaac é filho da promessa divina que vai dar origem ao povo de Israel. Então, o povo de Israel, estou dando só um spoilerzinho para a próxima aula. Israel vai se considerar superior aos árabes, aos muçulmanos, porque eles são filhos da descendência, da promessa de Deus. Isaac é o filho da promessa de Deus. Ismael é filho da escrava, é filho da materialidade, é o filho da impureza.
que vai dar descendência a um grande povo. Porque depois Deus vai dizer, não tem problema não. Tipo assim, vocês fizeram besteira, mas não tem problema não, que de Ismael sairá um grande povo. Só que o povo israelita, como um povo muito orgulhoso, vai pensar, Isaque é o filho da promessa do Senhor, então a descendência de Isaque é divina, é perfeita, é pura. A descendência de Ismael, filho da escrava, é uma descendência impura. E serão os muçulmanos que vão estar na descendência de Ismael. Isso traz um problema até o século XXI, até 2020. E todo mundo diz que a causa, a origem, foi Sara não ter tido paciência para esperar que a promessa do Senhor fosse cumprida. Mas nós vamos ver isso nas próximas aulas, né? Na próxima aula, nós iremos estudar isso com mais cuidado. Eu espero que essa história que vai ter muitas... Olha, Sara e Agar, Sara versus Agar, X mesmo, Sara versus Agar, vai ser muito interessante. Vem até o século XXI, até os dias de hoje. A guerra lá naquela região é por causa de Sara versus Agar. E nós vamos conhecer. Daí a gente entender por que da revolta, da briga do povo pagão contra o povo, os gentios. Entendeu como é complicado estudar as parábolas se a gente não conhecer a história de Sara e de Agar? Ninguém vai conseguir entender de onde vem tudo isso. A gente tem que entender essa história, a cultura desse povo. Mesmo que muitas dessas histórias sejam lendas, mas dentro delas estão a origem de tudo que acontece hoje, de tudo que aconteceu com Jesus e o que acontece hoje naquela região. As feridas ainda estão abertas. O povo de Israel ainda não superou Ismael. E Ismael, até hoje, não aceita ser o filho da escrava. Ele queria ser o filho da esposa legítima. Percebeu as nuances? É isso. Então, nós precisamos estudar, conhecer um pouco mais. Eu acho bastante interessante, né? Gente, vamos dar uma paradinha. Quando for 8 horas, 15 minutinhos. Alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar alguma coisa? Achou que tá todo mundo achando que tá indo bem? Eu quero. Pode falar. Tem que falar, né? É interessante que a gente para pensar, e se for entrar pela questão psicológica, né? Vamos dizer que entrasse com Joana de Ângeles, aí que a gente ia levar uma encarnação para estudar tudo isso. Porque realmente, né? Sara e Agar, a briga desse povo que a gente fala assim, daquele povo de lá. Não, a briga é nossa, porque da onde viemos também. Será que não passamos por lá? Né? E aí a gente vê essa briga que ela vem vindo, quer dizer, desde lá do seu princípio, e é fantástico, é isso que você falou, para a gente poder entender a vinda de Jesus, por que ele veio, e ele veio trazer as parábolas, e vem depois, 1857, o Espiritismo para explicar aquilo, né, que Jesus quis trazer, para a gente tentar entender isso daí. Por isso que estamos começando a viver essa transição. É uma forma de dizer assim, chega de guerra. Agora ou vão. Não tem mais. Tudo isso é questão de orgulho e vaidade. Com certeza, com certeza. Um povo que diz que é da descendência de Isaac, vem da promessa do Senhor, se considera superior ao outro. E quem vai desestabilizar isso é Paulo de Tarso, quando ele
vai levar o evangelho aos gentios, aos descendentes de Ismael, porque o povo judeu até aceitava com muito reservas que os descendentes de Ismael se convertessem ao judaísmo, mas tinham que seguir todas aquelas práticas. Só que Paulo diz assim, ó, tenho novidades para dizer para vocês. Quando Abraão fez a promessa de uma nova nação, ou quando Deus fez a Abraão a promessa de uma grande nação, não existia Israel ainda. E ele disse assim, Abraão, de você, da sua descendência, farei uma grande nação. Sua descendência. Seus filhos. Não quer saber se é de escrava, se é de escrava. Ele disse, de seus descendentes. E detalhe, ele não disse dos filhos de Abraão, ele disse da descendência dos filhos de Abraão. Da descendência dos filhos de Abraão. Abraão teve 2 filhos. Então, da descendência de Isaac e Ismael, ele fará uma grande nação. Então, aí Paulo diz para eles, que história é essa de circuncisar? Deus prometeu, não prometeu para Abraão, ele prometeu que faria uma grande nação dos descendentes de Abraão, dos seus filhos. Ora, se você tivesse 10 filhos, seriam dos seus 10 filhos. Teve 2, um legítimo e um ilegítimo, mas são seus filhos. Então ninguém tem que fazer circuncisão nada. Porque a aliança com o Senhor é pela fé, não é pela uma marca física, é pela fé. Aí Paulo fala, tem muita gente que tem marca física, mas não tem a fé de Abraão. Tem muitos homens que foram circuncidados e não têm a fé de Abraão. E tem muitos homens que não foram, mas que seguem a palavra de Abraão. E aí entram os cristãos, os seguidores de Jesus, que se convertem à fé. A fé. Que ali agora é representada por Jesus, descendente de Abraão, de Isaac. Entendeu? E é o que Jesus fala, né? Jesus fala, eu não vim destruir a lei. Eu vim E aí, na carta aos Romanos, Paulo vai abrir isso e vai colocar tudo isso. Por isso ele vai levar os gentios, porque ele compreendeu como era o pacto que Deus fez com Abraão. Ele compreendeu. E ele diz, vocês não conhecem a lei? Vocês não estudaram a lei? Vai lá. Ele está dizendo, volta lá em Abraão e vocês vão entender porque não precisa de circuncisão. Mas é claro que eles não aceitavam. Né? O orgulho mantinha essa história. Então, vamos dar uma paradinha aí, é super empolgante e muito interessante, né? Mas, com certeza, estudando isso, quando vierem as parábolas, a gente vai entender com muito mais facilidade, tá bom? Então, 8 horas nós voltamos com o estudo do Livro dos Médiuns. Boa noite. Boa noite para Tchau. Beijinho no coração para aqueles que vão. Gente, não esqueçam da palestra domingo, 10h30, tá bom? Do nosso seminário. Tá bom. Tchau. Boa noite. Boa noite.